Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em mãos nesse momento, porque a mensagem que a gente vai orar, que a gente vai ler, né, nesse momento que Deus vai falar conosco nessa noite, está no livro de Hebreus. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 19. Deus abençoe a vida da mãe da senhora, em nome de Jesus, irmã Luciana. Livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 19. Se você tem a sua Bíblia para você acompanhar comigo, é muito importante, gente. Você tem em mãos a sua Bíblia para você acompanhar comigo o que Deus vai falar ao seu coração através dessa live, através dessa mensagem. Tudo é pela fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 19, diz assim, o título, né, que é o título dessa live. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então, observe o que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. E o título já diz tudo, né? O privilégio que nós temos, nós crentes, né? Nós temos um privilégio. E qual é esse privilégio, pastor? Qual é o privilégio dos crentes? Estar na presença de Deus. O acesso, né? De estar na presença de Deus. E diz assim a palavra no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o acesso que hoje nós temos, né, esse privilégio que nós temos, que através de Jesus nós temos hoje o acesso à presença de Deus, tudo isso pôde acontecer por causa de Jesus, né? Por causa do sangue e do sacrifício dele. E a Bíblia diz que nós temos esse privilégio de estar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz, ele nos ensina, né, como que nós devemos também apresentar. Hoje nós temos o acesso da presença de Deus, mas Deus, Jesus, ele fala como nós temos que se aproximar dele. Porque não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Jesus, ele disse, eu deixei o livre acesso. Vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. Vocês podem clamar ao Pai a hora que vocês quiserem. Vocês podem pedir a mim, ao meu nome, que o Pai me deu, que é o nome de Jesus, que tem autoridade nesse nome. Você pode clamar a qualquer momento. Lembre, né, que ontem eu falei para vocês que aonde você estiver, se você clamar o nome de Deus, você vai ter resposta. Você vai obter resposta. Tem momentos que você pode ir até a igreja e pedir a oração ao pastor. Vai ter momento que você vai até a igreja e você vai pedir o pastor para ir até a sua casa ou ir até o hospital, né? Igual o exemplo da irmã Luciana. Então, às vezes, não tem um pastor para ir aonde está a mãe dela, no hospital nesse momento. Mas, através da fé e do poderoso nome de Jesus, nós fizemos hoje a oração da fé. Porque a nossa fé é que, através desse nome, que esse nome tem poder e autoridade. E essa autoridade e esse poder visitou a vida da mãe dela. Então veja como que é as coisas, né? Como que acontecem as coisas. Então Deus nos avisa antes, né? Ele nos lembra antes porque, olha, pode acontecer. E se acontecer, você já sabe o que você tem que fazer e o que você deve fazer pela fé. Pela fé. Porque Jesus deu acesso para você. Hoje você pode determinar em o nome de Jesus. Através da fé, enquanto você crê, você tem certeza, você pode declarar o milagre. E quando você declara o milagre, Deus vê fé nisso. Porque mesmo você passando a maior situação difícil da sua vida, você crê que através do nome de Jesus você vai passar por todas elas. Mas aqui Jesus está dizendo sobre o acesso, de você falar com Deus.
Mas pastor, de qualquer jeito, é só eu chegar e de qualquer jeito? Não, não. Ele deu acesso para os crentes. E através de Jesus, hoje nós temos o privilégio e o acesso à presença de Deus. E através dessa presença, ele também vai nos orientar. A porta está aberta. Mas você também tem que saber como chegar. E como ele nos ensina, pastor, versículo 22, repetindo. Ele diz assim, ó. Aproximemo-nos. Aproximar de quem? Da presença de Deus. Como que eu devo me aproximar, pastor, de Deus? Com sincero coração. Porque para você falar com Deus, você tem que ser sincero. Porque não adianta você inventar 1 milhão de coisas, não adianta você inventar 1 milhão de promessas, se Deus ele conhece o seu coração. A Bíblia diz que Deus ele tem o poder de sondar mentes e corações. Então não adianta você chegar perto de Deus com um coração mentiroso, com um coração insincero, com um coração falso, com falsas promessas, com falsos pedidos, né? Com falsas, não. Você tem que entrar aproximar de Deus com um coração sincero. Jesus está te ensinando como você vai chegar na presença de Deus, na presença do Pai dele. E é assim, aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé. Então, quando você for orar a Deus, você tem que ser sincero. Quando você for falar alguma coisa para Deus, você tem que falar para Deus não porque você está desesperado, porque através do desespero você faz 1 milhão de promessas. Porque o desespero faz você fazer um monte de promessa que você nem mesmo vai cumprir. Mas Deus está falando assim, ó, chegue com o coração sincero. Faça a sua oração verdadeira. Não chega perto de Deus desesperado, com vãs palavras, com vãs repetições, com vãs promessas. Não faça isso. Chega com um coração sincero. Chegou com um coração sincero, qual é a próxima parte, pastor? Você tem que ter plena certeza da fé. O que é a plena certeza da fé? É você ter certeza que a oração que você vai fazer para Deus, ele tem poder de cumprir na sua vida. Porque não adianta você fazer uma oração se você tem dúvida. Não adianta você entrar na presença de Deus e fazer uma oração se você não tem certeza. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas pastor, o pastor ele tem mais unção, ele tem mais autoridade. Sabe por que o pastor ele tem unção e autoridade? Porque ele acredita naquilo que ele está falando. O pastor ele acredita no que ele está falando. Então, exemplo, se o pastor sair da igreja e for num hospital e orar por um doente, ele vai colocar a mão na cabeça daquela pessoa e vai determinar. E quando ele determina em nome de Deus, ele acredita que aquele nome tem poder. E o que eu, pastor Gerson, quero te ensinar? A mesma coisa. Porque eu sou ser humano como você, sou carne e osso como você. Mas o que diferencia, a única coisa que diferencia é a certeza. Porque a gente aprendeu, e o que eu estou te ensinando nesse momento através da Bíblia. Perdão, né? Nem sou eu que estou te ensinando. Quem está te ensinando é Jesus, através da palavra. Porque o que eu estou lendo para você aqui está na Bíblia. Ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Então, olha para você ver. Jesus te ensinando. Ele falou assim, filho, Jesus falando para você, filho, eu te dei o livre acesso. Todos nós, os crentes, né, são privilegiados a ter acesso à presença de Deus. Aí Jesus explica por que nós temos acesso. Por causa dele. Por causa do sangue dele e da carne, do sacrifício que ele fez. Então, quando Jesus ele fez esse sacrifício, ele rasgou o véu. Então, ele deu a oportunidade para todos clamarem. Mas não quer dizer que todos que vão clamar vão receber. Porque para receber não é só clamar. Para receber, você tem que clamar e você tem que acreditar naquilo que você falou. Lembra da mensagem que eu falei para vocês? Às vezes a pessoa fala, não, pastor, é só clamar. Não é só clamar. Lembra quando eu falei para vocês que a Bíblia diz sobre os 2 fundamentos? Só que existe a diferença entre as 2 pessoas, nos 2 fundamentos. Qual é a diferença? A Bíblia fala que um ouve e um pratica. Qual é a outra diferença, pastor? O outro ouve e não pratica. Então também existe diferença entre aquele que clama e não crê. E aquele que clama e tem certeza. Então existe a diferença. Não é só clamar. Porque Jesus está te ensinando, ó. Aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração. Mas, pastor, como é que o senhor tem certeza que o sincero coração é falar com Deus? Porque a Bíblia diz
que a boca só fala o que o coração está cheio. Eu não falo aquilo que eu acho, não. Eu falo o que está escrito na Bíblia. Que às vezes a pessoa fala assim, mas como é que o pastor pode ter certeza que o coração sincero é palavras? É que eu não posso chegar com palavras mentirosas, que eu não posso chegar com promessas falsas. Porque a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio. Então, quando você passa um momento de dificuldade, o seu coração vai encher de um monte de coisa, porque você está sofrendo por causa de uma situação. Então, quando você sofre, você começa a fazer um monte de promessas porque você não está pensando direito. Você não está pensando direito. Por causa da situação que você está vivendo de mal-estar, um momento de dor, de um momento de perca, de um momento de tristeza, de um momento de má notícia. Então, o coração sincero é você não chegar à presença de Deus com falsas promessas, com falsos juramentos. Não é isso que Deus está te ensinando. E Deus está dizendo, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Então, quando você orar a Deus, você tem que ter certeza que o Deus que você está orando para ele é poderoso para fazer. Então, não pode restar dúvida no seu coração. Ou é fé, ou você não tem. Ou você crê, ou você não crê. A fé é assim. E diz mais, tendo o coração purificado de má consciência. Tá vendo os pensamentos? Os más pensamentos? Então, para você entrar na presença de Deus e ser respondido, Deus ele fala, sincero coração, plena certeza de fé e um sincero, e um coração purificado das más consciências. Então não adianta você fazer um monte de coisa que não presta e do nada você falar, não, eu vou clamar a Deus, o que ele vai me responder? Não é assim. Não é assim. Você vai ter que purificar o seu coração. Porque Deus, ele é justo. Eu já falei para vocês aqui já. Deus é justo. E tem um monte de gente querendo que Deus trabalhe com injustiça. Como assim, pastor? A pessoa faz tudo o que desagrada a Deus e ela acha que a hora que ela quiser ou ele quiser, Deus é obrigado a ouvir e a responder. Não é assim. Lembre que Deus é justo. Ele é justo. Então, para você receber um milagre, você vai ter que trabalhar, você vai ter que viver através da prática da justiça. Não é de qualquer jeito. Ou da forma que você pensa. Não, no dia que eu estiver doente, eu oro a Deus, ele me cura. Não, não é assim não. Ele vai sondar o seu coração. E Deus conhece o seu dia de amanhã. Ele conhece o seu mês inteiro. Ele conhece o ano inteiro da sua vida. E Deus sabe se você vai converter ou não. Ele sabe se você vai ser pedra de tropeço para outras pessoas ou não. Ele sabe se você vai receber um milagre aqui hoje e amanhã você vai dizer que a igreja depois não presta. Ele sabe de tudo isso. Então, de uma coisa não tem como, é enganar Deus. Então, por isso que a pessoa não pode apresentar com Deus, a Deus, de coração, né, com a consciência má. Então, você não pode ter uma consciência ruim para chegar na presença de Deus. Porque não adianta você ter uma consciência ruim e achar que Deus vai te responder. Ele pode até te ouvir, mas responder ele não vai. Mas por quê, pastor? Deus está vendo eu sofrendo, mas ele não vai me responder? Não é questão de ele te responder. É a questão que você apresentou seu coração de qualquer jeito. E Deus não trabalha através de injustiça. Ele não trabalha assim. Deus é justo. Então ele trabalha na prática da justiça. E diz mais, continuando. O primeiro exemplo que Jesus está ensinando é sincero coração. Segundo, é você ter plena certeza através da fé. O terceiro é um coração purificado das más consciências. E o outro, lavar o corpo com água pura. Onde você tem que purificar, se purificar de toda maldade. Onde você tem que se purificar de todo erro. Onde você tem que se purificar de todo pecado. E para acontecer isso é uma atitude sua, tá? É você quem tem que decidir. Lembrando que hoje nós temos livre acesso por causa de Jesus. Mas como que você vai ter livre acesso se você ainda não aceitou Jesus como seu único Deus e verdadeiro Senhor? Já parou para pensar nisso? Porque aqui Deus está dizendo, privilégio de acesso dos crentes. Pastor, quem é crentes? São aqueles que aceitaram Jesus. Como é que eu aceito Jesus, pastor? É falando com palavras? Não, é tomando atitude. Que atitude que eu tenho que tomar para aceitar Jesus que está escrito na Bíblia? É onde ele diz, né? Aquele que crê
e for batizado, será salvo. Então, para você crer em Jesus, não é você falar que crê nele. Para você crer em Jesus, você tem que descer nas águas. E quando você desce nas águas, você reconhece Jesus na sua vida. Quando você reconhece Jesus, você vira crente. Onde você é purificado do mal. Onde você é purificado do erro. Onde você é purificado do pecado. E é onde começa, né, aquele projeto, né, aquele desenvolvimento da fé. Então não é uma coisa que você chega de qualquer jeito. Não, Jesus ele deu livre acesso. É só ir lá e falar. Não é assim. Porque se fosse tão fácil, né, qualquer pessoa só dobraria o joelho e falava com Deus e já resolveria o problema. E você sabe que não é assim. Pastor, por que você sabe que eu sei que não é assim? Você já tentou várias vezes. Eu sei que não é assim porque você já tentou várias vezes. A live tá funcionando, né? Tá, né? Porque parou aqui pra mim. Você já tentou várias vezes. Então não é uma coisa que eu acho. É uma coisa que eu sei que acontece. E Deus ele não quer que isso repita mais. Que você ore e não seja respondido. Mas ele quer que isso mude. Que você ore e você obtenha aquilo que você pediu para ele através da fé. É o que Jesus quer. É por isso que você está recebendo a orientação de Jesus, tá bom? A orientação de Jesus. Então esquece. O pastor Jefferson está me orientando. Não. É Jesus que está te orientando como você deve orar a Deus. Como você deve entrar na presença de Deus. Como que você deve se comportar na presença de Deus. Como que você vai ter o acesso à presença de Deus. Porque falar, todos falam. Mas acesso é para os crentes. É para os crentes. Pastor, quem é crente? Aquele que aceita Jesus. Porque foi através dele que hoje nós temos acesso para falar com Deus. Se você não crê no Filho, como é que você vai ter o acesso direto com o Pai? Tá entendendo? Então hoje você está aprendendo com Jesus. Não é com um homem, não é com Jefferson. É com o próprio Jesus. O próprio. E olha mais o que ele diz para você entender. Vamos ler. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Então ele pede para a gente guardar firme a nossa confissão da esperança. A confissão é um momento de reconhecimento, né, que você aceita. Então ele fala, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Porque também não é só a questão da gente aceitar Jesus, né, descer nas águas e depois viver a vida do jeito que a gente quer. Não é isso. É você viver sem vacilar. Por quê, pastor? Porque quem fez a promessa é fiel. É fiel para quê, pastor? Para cumprir. Se ele falou que você tem acesso a Deus, você vai ter. Você vai ter. E se você tem acesso a Deus, você vai falar com ele. Você vai clamar a ele. E ele vai te responder através do Filho. Ele vai te responder. E dizendo mais, versículo 26, 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Olha isso. A Bíblia fala sobre o cuidado que a gente tem que ter uns com os outros, né? O versículo 24, para explicar bem rápido, a Bíblia fala sobre o cuidado que a gente tem que ter de um cuidar dos outros, né? Porque quando a gente cuida um dos outros, a gente estimula, né, o amor, né? E as boas obras. Então, quando você ora por um irmão, igual um exemplo, se aparecer que alguém aqui na live fala assim, pastor, ora pela minha saúde, e o pastor orar pela saúde de alguém, você junto comigo ore por aquela pessoa. Porque às vezes você hoje não pode estar doente, ou não pode estar sentindo dor, mas alguém tá. Mas através da nossa fé unido, né, com esse projeto, né, da união entre nós, a gente vai orar por aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada. E se um dia nós tivermos que passar por uma mesma coisa, a gente sabe que a gente vai ter alguém orando por nós. E da mesma forma que alguém foi curado pela nossa oração, nós seremos curados pela oração de outras pessoas. Você consegue entender isso? Então por isso que Deus ele fala sobre considerarmos, sobre cuidarmos uns dos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Versículo 25 diz assim, para terminar essa mensagem. Diz assim, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eita Deus.
Pastor, mas está escrito isso na Bíblia? Tá. Livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10, no versículo 25. Ele diz, vou repetir, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia diz sobre a questão de congregar-nos. O congregar-nos quer dizer reunirmos em algum lugar, juntos através da fé para buscarmos a Deus. O congregar é a união, né? Onde os irmãos se unem, se juntam para buscar a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que existe essa questão da gente fazer, né? Não deixemos de congregar. Então Deus está falando assim, ó, não deixe de se reunir junto com os irmãos para buscar a Deus. Ele está dizendo aqui, não é palavra minha não, é Deus falando. Não deixe. Mas a Bíblia também fala assim, ó, para nós não deixar de congregarmos, mas Deus ele fala assim, ó, como é costume de alguns. Então tem pessoas que ela está se reunindo para buscar, mas a Bíblia fala assim que tem pessoas que ela não está mais congregando. Ela deixou de congregar, deixou de buscar a Deus. E a Bíblia fala que isso aqui já é costume de algum. Tem pessoas que falam assim, não, isso aqui começou de agora. Não, a Bíblia já fala já, isso já é costume já. As pessoas param de congregar. As pessoas param de se unir, as pessoas param de buscar. Mas ele fala, não deixe de congregar. Eu sempre explico para vocês aqui que a live online é bênção. É, pastor. Mas é a presencial, melhor ainda. Por quê, pastor? Porque a presencial, quando você se reúne, né, para buscar Deus em algum lugar, junto com os irmãos, a Bíblia fala que é obediência. Então, quando você se congrega, você não vai na igreja por causa do ciclano ou beltrano. Não. Você vai para obedecer a Deus. Então, quando você se reúne dentro de uma igreja para buscar Deus, você não está ali por causa da pessoa que está em cima do altar. Você está ali obedecendo a Deus. Você está ali obedecendo a Deus. Então Deus ele fala, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então Deus está dizendo assim, ó, tem muita pessoa deixando de congregar. Muita gente. E não faça isso, gente. Não faça isso. Procure algum lugar, né, próximo a você e vá na igreja não com, o que o pastor vai falar? Não, é o que Deus vai falar. Mas eu não gostei da oração, não gostei da pregação, não gostei da mensagem. Gente, você está ali para obedecer a Deus. Você está ali para obedecer a Deus. Se você for com sentimento ou com pensamento de ir lá para ser agradado pelo homem, você vai sair lá de frustrado de lá. Você vai sair de lá frustrado. Porque nenhum homem ainda na terra conseguiu agradar a todos. Nenhum homem ainda na face da terra conseguiu agradar a todos. Lembra Jesus? Pastor Jesus pregou a verdade? Pregou. Pastor Jesus pregou o amor? Pregou. Jesus curou doente? Curou. Jesus libertou pessoas? Libertou. Jesus deu comida para quem estava passando fome? Deu. E ele agradou a todos? Não. Então, se você for com esse pensamento da pessoa te agradar, você vai sair da igreja frustrada. Porque você não vai para a igreja para se agradar. Você vai para a igreja para agradar a Deus. Você vai para a igreja para obedecer o mandamento de Deus, a palavra dele. Então eu vejo muitas pessoas desviando da igreja porque eu não gostei de ciclano. Você nunca foi na igreja para agradar a Deus, você foi na igreja para ser agradado. Por isso que você saiu. Por isso que você abandonou. Por isso que você deixou de congregar. Você deixou de congregar. Então Deus está te ensinando. Ele está ensinando. Se você quiser obedecer, amém. Lembrando, não estou aqui para te convencer a nada. Estou aqui para pregar. Se você quer acreditar na Bíblia, amém. Se não, continua a sua vida. E ele está dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então Deus está dizendo que muitas pessoas estão fazendo isso. Não deixe de buscar a Deus, gente. Não deixe. Não deixe de buscar a Deus. Pastor, mas olha, eu não gostei de um exemplo, não gostei de tal. Então você vai lá para obedecer a Deus, ora a Deus, louva a Deus, né? Exalta a Deus, depois acabou o culto, você vai embora para casa, vai em paz. Eu voltei para casa triste. Mas por quê? Você foi lá para adorar a Deus. Então quer dizer que se você voltou triste para casa, quer dizer que você não deu o seu melhor lá. A igreja, a congregação, aonde você vai para unir com pessoas para buscar a Deus, você não vai lá para se agradar. Você vai lá para dar o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus. O seu melhor.
E quando você faz isso, Deus ele te honra. Porque, pastor, o que eu estou fazendo? Mesmo que eu estou fazendo para agradar a Deus, ele vai ver obediência. E quando Deus ele vê obediência, ele vê fé em você. Ele vê fé em você. E Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Só vá no lugar para buscar a Deus. Vá para buscar a Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém, gente? Então você vai na igreja para obedecer a Deus. Você se congrega em algum lugar para obedecer a Deus. Você vai em algum lugar para se unir com os irmãos para agradar a Deus, não para ser agradado. Tá entendendo? Não para ser agradado. Você vai lá para agradar a Deus. Você não vai lá para você ouvir um louvor e ficar feliz por causa do louvor. Não. Você vai lá para louvar a Deus, gente. Às vezes a pessoa não consegue entender isso, é tão simples. Ah, não, louvor, não gostei do louvor, não. Uai, o louvor é para te agradar? Não é pro louvor para te agradar, não. Você tem que cantar para Deus. O louvor tem que agradar a Deus, não você. Então, às vezes, a gente fica meio triste, né, meio decepcionado, porque você quer muita coisa. E Deus ele fala assim, filho, eu quero que você se reúne para você buscar a mim. Só isso. Só isso. E quando você congrega, se reúne, você está obedecendo. E quando você obedece, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Tá bom, gente? Amém? Eu conversei foi com a irmã, né? A irmã aqui, eu acho que foi no WhatsApp. Ela falou para mim, pastor, olha, eu vou no lugar, mas eu vou lá para buscar Deus. Ela falou sobre a questão de fidelidade. A questão, o altar que você honra é aonde você vai entender. Porque o altar é o que vai mandar. Se você é fiel no altar que não está mudando a sua vida, você tem que ver que tem alguma coisa errada. Porque o erro nunca vai estar em Deus. 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 Nunca vai estar. Então você tem que começar a observar, né? Você vai na igreja, na congregação para buscar, para adorar. Mas a questão de fidelidade, você tem que ver o que está acontecendo. Se você é fiel em algum lugar e não está acontecendo nada, o problema não é em Deus. Quer dizer, o altar. Está acontecendo alguma coisa com o altar. Com o altar. Se você fez em um lugar, deu certo, você sabe. Não, ali tá bom. O altar está preparado para Deus. E Deus vai te honrar. Tá bom, gente? Deus vai te honrar. Eu creio que a pessoa que apresenta fidelidade no altar, Deus lhe abençoa, Deus prospera, Deus multiplica, Deus não deixa faltar. A promessa da fidelidade, né? Deus abençoar todas as áreas, né, da sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, o que é bênção financeira? Perdão, o que é prosperidade? A prosperidade de Deus é diferente do que o mundo ele propaga aí fora. Prosperidade é uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas casas, muitos carros, esbanja dinheiro. A prosperidade de Deus é diferente. Prosperidade de Deus é Deus abençoar todas as áreas da sua vida. E é o que ele quer fazer através da fidelidade. Tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. Então, tudo é a questão de você querer. Às vezes a pessoa fica esperando o pastor falar alguma coisa sobre fidelidade, né? A pessoa, quando ela quer alguma coisa sobre fidelidade, ela não espera, porque a pessoa já sabe. Então, quando a pessoa já sabe, ela procura, né? Ela fala assim, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Aonde a gente orienta. Porque se a gente ficar falando aqui sobre fidelidade, a pessoa fala assim, olha, e eu não tô aqui para isso. Se a pessoa quiser se aprofundar mais, ela entra lá no Message, né? Procura a missionária no WhatsApp, manda mensagem pra gente no Facebook, procura, a gente dá o nosso WhatsApp e você conversa com a gente. E a gente vai conversar com você porque você teve, através da palavra você teve curiosidade, né? Então você quer saber, então você quer se aprofundar mais. Então as pessoas que conversam com a gente pelo WhatsApp, a gente conversa com ela de forma mais profunda, né? Porque a pessoa quer saber, ela quer aprender. Então é diferente. Tá bom, gente? Ela quer aprender. E Deus vai honrar e vai abençoar todos em o nome de Jesus Cristo. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua